Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes mantém em sigilo o relatório da ABIN, que tentou ligá-lo ao PCC. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manteve o sigilo do relatório produzido pela ABIN, cujo conteúdo teria tentado ligar o magistrado ao PCC. O documento foi citado 3 vezes na decisão que baseou a operação de busca e apreensão contra o deputado Alexandre Ramagem na quinta-feira. Na decisão do ministro, o arquivo é descrito como um documento que tenta, abre aspas, associar deputados federais, bem como o excelentíssimo relator Alexandre de Moraes e outros congressistas à organização criminosa PCC. Segundo a investigação da Polícia Federal, o ministro Gilmar Mendes também teria sido citado no mesmo documento. Flávio, começamos essa rodada com você que está aí bem aquecido. Ontem no Estúdio Oeste comentaram bastante o tema, nós aqui também em Oeste Sem Filtro. É a segunda operação da Polícia Federal envolvendo um deputado, no caso foi o caso do deputado Alexandre Ramagem, alvo dessa operação, acusado aí de usar a ABIN para fazer espionagem de autoridades. E nós comentamos aqui, né, Flávio, entre várias questões, o problema não é a investigação em si, tem que investigar, enfim, mas muitas vezes a forma como esse processo tem sido conduzido, né, sem aval aí dos presidentes das casas legislativas nas 2 operações. A Polícia Federal foi até o gabinete dos 2 deputados, sem avisar os presidentes das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, e até agora temos o silêncio de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira. Então eles vão lá, mudam de assunto, né? Começa a reclamar de alguma coisa nada a ver. O que é interessante, na verdade, assim, é bem chocante neste caso, é o seguinte, é a acusação, ou seja, o Alexandre Ramagem, ele usou a ABIN para espionar ilegalmente. Peraí, e esses montes de inquéritos aí, com não sei quantas buscas e apreensões e quebras de sigilo, não estão tentando espionar ilegalmente com o parecer contrário da PGR, falando, não, isso aqui deve ser arquivado, né? Raquel Dodge, faz quantos anos aí que ela já disse, olha, esse inquérito aqui, ele não pode ir para frente. E segundo a Constituição, se a PGR diz tem que arquivar esse inquérito, tem que botar fogo aí, tem que queimar tudo, tem que acabar. Simplesmente uma pessoa vai lá e fala, olha, a minha vontade está acima da lei e eu vou lá colocar esse inquérito ilegal, inconstitucional e antidemocrático em andamento. Aí eu começo com esses inquéritos, esses vários inquéritos, né, a acusar os outros da mesma coisa. Ou seja, não, você estava espionando ilegalmente. Peraí, se a ABIN estava espionando ilegalmente, você tem que realmente investigar a ABIN. Só que você não pode cometer a mesma coisa que você está acusando. Ou seja, então agora eu vou fazer uma busca e apreensão em gabinetes da Câmara, sem a aprovação ali do presidente da Câmara. Tem mais um problema aqui. Eu vi tanto o Alexandre Ramagem, né, que esteve aqui no Oeste Sem Filtro ontem, quanto o Carlos Jordi, os dois comentando do mesmo fator, ou seja, o Ramagem, ele é pré-candidato pelo PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Jordi, ele é pré-candidato pelo PL à Prefeitura de Niterói. Então seria uma questão local, ou seja, uma vingança ali local. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Isso aqui é uma coisa muito maior do que estão dizendo, porque toda a narrativa criada pelo Alexandre de Moraes é juntar tudo em uma coisa só, ou seja, tem não sei quantos inquéritos ilegais, e sempre aqui, ó, como a gente está colocando aqui na notícia, eles são sempre secretos, você não sabe o que está ali, você não tem acesso a nada, você está sendo acusado sem nem saber do que está sendo acusado, e aí para você recorrer, você tem que recorrer ao próprio arbítrio, e vamos colocar de novo, a própria vontade acima da lei de quem está conduzindo o próprio inquérito. Então, assim, você achar que exista
processo legal no Brasil, Estado democrático de direito, não existe nem Estado democrático e nem Estado de direito. Essas duas coisas acabaram, morreram, estão no passado. Nós devemos falar assim, olha, existia um período no Brasil, começado em 88, encerrado mais ou menos ali em 2019, justamente quando o Ramagem foi indicado para conduzir a PF pelo então presidente Bolsonaro. E aí falaram, olha, não importa o que a Constituição diz, eu acho que você não deve... o Ramagem é seu amigo, eu não quero, aí depois fala, olha, vai valer a minha vontade e não a lei. Aquilo ali foi quando acabou o Estado Democrático de Direito brasileiro. Falando agora deste novo período, nós temos sempre este arbítrio, ou seja, quando você não tem mais lei, você tem a vontade de uma pessoa poderosa sendo imposta o tempo todo, não importando qual seja a desculpa. No século XXI, agora a grande desculpa, e isso não é uma coisa só do Brasil, vai ser em nome da democracia, ou seja, eu vou colocar a minha vontade acima da lei em nome da democracia. Sempre com essa questão de sigilo. É sempre sigiloso, você não sabe o que tem nesse inquérito das fake news, você não sabe o que tem no inquérito das milícias digitais, você não sabe quantas pessoas estão sendo acusadas de sabe lá Deus o quê. Você faz uma investigação ilegal, tá? Essa investigação é ilegal. Se não teve o apoio do presidente da Câmara, ela é ilegal. Não pode. A gente tem que pegar lá, como fizeram com a Lava Jato, destrói todas as provas e depois tem que investigar. Quem foi que mandou essa investigação ir para frente, tá? Porque estamos falando, mais uma vez, de uma operação ilegal, não pode. A Constituição proíbe. Só que a Constituição está sendo rasgada, e sempre ela é rasgada em nome da democracia, em nome de falar, olha, mas essas pessoas são bolsonaristas, é só você ligar ali na grande mídia, né, na televisão, eles vão sempre estar dizendo, extremismo de direita, os antidemocráticos, uma espionagem ilegal. Você sabe para que serve a ARBIN? Para espionar. É isso para o qual ela serve. E a ARBIN foi sempre considerada uma agência de inteligência, assim, sabe, com poucos recursos, sem grandes qualidades. Agora ela está sendo acusada de ser mais poderosa do que a CIA, justamente por alguém que tem mais poder do que a CIA, do que o Departamento de Estado, do que o Homeland Security, do que todo mundo junto ao mesmo tempo. Sempre essa coisa de você acusar alguém exatamente do que você está fazendo. A vontade dessa pessoa está realmente dominando o Brasil. Ana, você não estava conosco ontem no programa, mas participou aqui, mandou pergunta para o deputado Alexandre Ramagem, estava na audiência, mas primeiro eu quero te ouvir, então, qual a sua análise sobre essa operação da Polícia Federal com o segundo deputado agora, Alexandre Ramagem? Eu estava na audiência, né, de folga, mas sempre com o coração aqui com vocês. E eu fiz aquela pergunta, pedi para você fazer aquela pergunta ao deputado exatamente porque até quando, né, nós vamos ver inconstitucionalidades, imoralidades, ilegalidades e o Congresso permanecer de joelhos. Mais uma notinha, mais um manifesto, ok, isso tudo aí até faz parte, né, do show. Agora, nós noticiamos um dia antes uma reunião de senadores com o ministro Barroso para colocar limites nos poderes. E aí nós questionamos, mas esses limites já não são e estão estabelecidos na Constituição? Por isso que eu mandei aquela pergunta, Paula, se a Polícia Federal pode, em algum momento, simplesmente dizer que não vai cumprir ordens inconstitucionais. E a explicação do deputado foi muito boa, né? As corregedorias, elas precisam entrar em cena. Agora, o Moraes mantém o sigilo, né, da ARBIN, que tentou ligá-lo ao PCC, mas se olharmos no passado não tão distante, o PT também tentou ligar Alexandre de Moraes ao PCC. Existe um tweet que já foi apagado pelo partido de 17 de maio de 2016, que diz o seguinte, #ministro golpista, Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. É claro que o link levava para um texto, para um artigo no site do PT. O texto também já foi apagado, mas claro que nós, né, salvamos, encaixei esse texto. E o texto apagado no site do partido, do PT,
afirmava, entre outras coisas, que Moraes tinha atuado como advogado em 123 processos em favor da Transcooper, a empresa que teria sido citada em uma investigação que apura formação de quadrilha e lavagem de dinheiro do PCC. Naquele texto, Paula, o partido ainda afirmava que, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, o ministro teria estado, aspas, à frente de operações truculentas da Polícia Militar Paulista, conhecida por sua violência e mortes arbitrárias. Fecho aspas para o texto do PT, e que o ministro Alexandre de Moraes teria maquiado dados sobre homicídios no Estado. Aí a gente pergunta, Paula, e o tal do flagrante perpétuo, do flagrante eterno, que foi usado para a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira e para a manutenção inconstitucional depois de uma graça presidencial constitucional dada pelo presidente Bolsonaro? O que acontece com o flagrante perpétuo do PT tentando ligar o ministro Alexandre de Moraes ao PCC? Fica aí a pergunta, porque esse absurdo jurídico, né, do flagrante perpétuo no Brasil, ele só serve para um lado. Alexandre, quero te ouvir também, você não estava conosco, a gente comentou bastante esse caso, queria sua análise em relação a essa operação da Polícia Federal envolvendo o deputado Alexandre Ramagem. Mas eu não sei se vocês já discutiram essa questão, se o relator, Alexandre de Moraes, está lá citado no pedido da Polícia Federal, e também o ministro Gilmar Mendes, então são dois ministros do Supremo que tinham que cair fora desse caso, imediatamente. Né? Fazer um sorteio para saber quem vai relatar e quem vai decidir se faz busca e apreensão ou não, já que eles são suspeitos, eles são alvos, são vítimas, são citados, então não pode se envolver, senão vira... torce a cabeça de qualquer estudante de direito. Né? Mas, enfim, não aconteceu nada disso. E aí eu queria trazer só um pouquinho de história aí da ABIN, né? Os primórdios. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek resolveu reativar, por causa da Guerra Fria, o Serviço Federal de Informação e Contra-Informação. Nomeou o general Humberto Melo para chefiá-lo e imediatamente foram mandados 4 brasileiros, sendo que 1 policial e 3 do Exército, para Washington, para aprender como montar esse futuro SNI. E depois operando, todo mundo sabe que uma das coisas que Juscelino pediu foi para monitorar o deputado federal Carlos Lacerda, jornalista também, depois governador da Guanabara. Ficar sabendo, o presidente da República quer saber o que é que o Carlos Lacerda está fazendo. Vejam só. Né? Mas fica então essa questão. Meu avô me ensinou, né? O juiz não pode decidir uma causa em que está envolvido o nome dele. Isso é totalmente impraticável, é básico. Né? E, no entanto, acontece. Né? Como diria o Galileu na frente da fogueira, e por se move. E deputados acionam a PGR e pedem a prisão de chefe do MST. João Pedro Stedley anunciou que o Movimento Sem Terra aumentará as invasões. João Pedro Stedley, chefe do MST, entrou na mira dos congressistas depois de afirmar que pretende aumentar o número de invasões de terra. O deputado Evair de Mello solicitou à Procuradoria-Geral da República a prisão preventiva de Stedley. No documento, o parlamentar menciona o aumento das invasões no ano passado. Outro parlamentar, o deputado Biratã Sanderson, também acionou a PGR. Bom, Alexandre, na peça que foi encaminhada ao Procurador-Geral da República, o deputado, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, alega a influência de João Pedro Stedley, chefe do MST, na dinâmica aí de invasões em todo o país, que nós bem acompanhamos, aumentou muito no ano passado. É o crime de ameaça.
ameaça a um ataque a um direito constitucional pétreo, que é o direito de propriedade, previsto no artigo 5º da Constituição, na mesma linha do direito à vida. Ameaça o que é? Não é apenas dizer, vou fazer isso. Tem que demonstrar que pode fazer e que vai tirar vantagem nisso. E é o caso do MST. O MST já tem demonstrado, agora recrudesceu no governo Lula. Lá no sul da Bahia começou a haver reação de quem foi invadido e acabou, lamentavelmente, havendo morte. Houve uma morte, houve um ferido, um cacique foi ferido, uma morte de uma pataxó que tinha invadido uma propriedade. O direito de propriedade foi reafirmado na última lei que regulamenta o marco temporal, que foi aprovada no Congresso. Então, é algo que está muito claro. Né? E o MST tem condições de invadir, já demonstrou que pode queimar tratores, pode destruir a casa-sede, pode tocar fogo em depósitos, pode queimar lavoura, pode destruir com trator um laranjal, né? Pode matar o gado, carnear o gado, tem demonstrado isso. Né? Então, essa acusação, essa notícia-crime de ameaça, se tiver bem fundamentada, vai ter que ser investigada. Realmente ele prometeu isso. É o general de Lula, né? O Lula já falou nele como seu general, que ia trazer os seus e tal. O MST tem recursos para fazer isso, tem uma boa organização nacional, tem fontes de renda, muitas fontes de renda. E no momento em que diz que ele usou outro termo, né? A ação social do MST vai aumentar, algo assim. Usou um eufemismo, eu não lembro bem qual foi, mas isso significa insegurança fundiária, insegurança na produção agrícola, insegurança no mercado exportador brasileiro e insegurança nas contas externas brasileiras, no balanço de pagamentos, na balança comercial. Isso tem uma repercussão muito grande na economia brasileira. Então, vamos esperar para saber qual vai ser a reação do Ministério Público, porque esse é o caminho correto. Né? O pessoal se armar e começar uma guerra civil rural também não é o melhor, né? Melhor é o caminho da lei. A lei dá soluções para isso. E a obrigação da lei do Estado brasileiro é proteger os direitos das pessoas. Isso é obrigação. Né? Quem não protege os direitos das pessoas está cometendo um crime também. O crime de omissão tem um outro nome também, esse crime. Enfim, é isso. Cauti, quero te ouvir também. Comentário rápido, Paula, só para a gente dar um quadro jurídico a essas declarações, porque uma fala dessa, ela infringe pelo menos 4 artigos do Código Penal. O 147, como o Alexandre falou, que é ameaça. O 286, que é incitação ao crime, né, quando você incita alguém a cometer algum crime, também prisão e multa. Apologia de crime, 287, e já que a propriedade privada é algo escrito, sacramentado pela nossa Constituição, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359, tanto utilizado e tanto adorado pelo Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Aplique-se a lei, ou seja, só por essas declarações, só por essa entrevista, a Polícia Federal deveria ir no domicílio, né, do líder do MST, tocar a campainha e prender ele em flagrante. Né? Tem um flagrante perpétuo também. Os 4 artigos do Código Penal aqui que foram violados, pelo menos. Né? Agora, obviamente, os juristas vão achar ainda mais. Mas eu também queria só salientar um ponto. Na mesma entrevista, isso, assim, se não fosse trágico, seria cômico. Na mesma entrevista, Stedley disse que vai aumentar as invasões do MST, não porque tem algum problema com o capitalismo, não, porque ele tá bravo com o Lula, ele está bravo com
com o atual governo, está desapontado com o atual governo. Então, é uma forma de pressionar o executivo a fazer aquilo que o MST quer. Assim, se não fosse trágico, seria cômico. E lembrando o fato também de que o MST é uma entidade sem CNPJ, mas que ao mesmo tempo, na própria entrevista, é lembrado que tem venda de feirinhas, né, onde vende bonés, onde vende camisetas, onde vende até arroz orgânico. E a pergunta que fica é, onde está a Anvisa? Onde está a Receita Federal? Que se qualquer empresário, qualquer varejista vendesse alguma coisa sem ter no CNPJ, na melhor das hipóteses, teria a sua loja fechada na hora, e temos uma entidade que vende milhares de objetos ou até alimentos para serem consumidos sem nenhum tipo de controle por parte da Receita Federal, muito menos pelas entidades que deveriam controlar a qualidade disso, simplesmente porque não tem o CNPJ, não tem nenhum endereço onde encontrar esta entidade. Então fica aqui só a lembrança para o nosso Supremo lá em Brasília. Temos um Código Penal sendo violado aqui em pelo menos 4 artigos e temos uma declaração de que deveria, no mínimo, ser considerada a fins investigativos. E outra notícia na tela. STF da Venezuela torna líder da oposição inelegível. Não poderá concorrer. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela anunciou esta sexta-feira que desqualificou a candidatura presidencial da líder da oposição, Maria Corina Machado. A cidadã Maria Corina Machado Parisca encontra-se impedida para o exercício de funções públicas pelo período de 15 anos, conforme resolução de 16 de setembro de 2021 da Controladoria Geral da República, disse o tribunal. Machado reagiu em sua conta no X à decisão da Suprema Corte e observou: o regime decidiu acabar com o Acordo de Barbados. O que não está acabado é a nossa luta pela conquista da democracia através de eleições livres e justas. Maduro e seu sistema criminoso escolheram o pior caminho para eles. Eleições fraudulentas, isso não vai acontecer. Que ninguém duvide, isso é até o fim. O impedimento mencionado na decisão judicial refere-se à medida imposta pela Controladoria Geral da Venezuela contra Machado por supostamente não incluir o pagamento de gratificações alimentares em sua declaração juramentada de bens. O líder da oposição insiste que a desqualificação é ilegal. Deputados e senadores coletam assinaturas para a PEC que exige aval do Congresso para medidas judiciais contra parlamentares. Deputados e senadores começaram a coletar assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que exige a aprovação da mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado para medidas judiciais contra deputados e senadores. A iniciativa é do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, e já foi apresentada à cúpula da Câmara. Pela proposta, ações judiciais, mandados de busca e apreensão e investigações realizadas contra deputados e senadores só poderão ser cumpridas após serem submetidos e aprovados pela mesa diretora de suas casas. A iniciativa do deputado Valadares ganhou força nos últimos dias após as medidas contra os deputados Carlos Jordi e Alexandre de Ramagem, ambas autorizadas pelo STF. Parlamentares se queixam especialmente de busca dentro das dependências do Congresso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.